Qual o evento mais importante desse mês de dezembro? O lançamento de Star Wars. Fala a verdade, não é? Empolga muita gente bem mais do que o Natal. Nós vivemos em tempos confusos. No mundo confuso, onde os nossos sentimentos, os nossos valores, as nossas percepções, elas são dirigidas, guiadas por muitas coisas, menos a palavra de Deus. Seja no pensar, seja no agir. Uma das perguntas que nós repetimos hoje, junto com os irmãos aqui que foram recebidos: você acredita na palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática? Isso significa que tudo aquilo que eu pratico, baseado em tudo aquilo que eu creio, tem que ter origem, tem que ter fundamento na palavra de Deus. E se tem uma coisa que pode nos deixar confusos, são as chamadas más teologias. E dentro da teologia, se tem uma coisa que pode nos trazer a ruína da fé, é uma má cristologia. É entender mal quem é Jesus, entender mal o que ele veio fazer aqui, e entender mal os resultados daquilo que ele fez. Essas três coisas são chave, são fundamentais para que nós tenhamos uma vida espiritual equilibrada, uma vida espiritual verdadeira, uma vida espiritual relevante no mundo no qual nós vivemos. Eu expus esse texto que nós vamos trabalhar aqui hoje no ano passado para os irmãos, mas observando ou pensando no que falar no Natal, eu creio que a melhor coisa que podemos fazer é refletir a respeito de quem é Cristo, o que ele fez, o que ele faz, na verdade, o que é que ele veio fazer aqui no nosso meio. Então convido todos a prestarem atenção, colocarem o seu coração na leitura das Escrituras. Nós vamos trabalhar um pedaço desse texto hoje e provavelmente aí no começo do ano vamos trabalhar mais uma parte dele, porque o conteúdo é imenso que existe aqui nessas palavras de Paulo aos Colossenses. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que também outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Pai bendito, estamos diante da tua palavra. Rogo a Deus que nossos corações sejam nessa hora absolutamente cativos do Senhor. Que o teu Espírito Santo nos fale, ó Pai, ilumine os nossos olhos e nos permita mais uma vez contemplar a grandeza, a beleza do teu Filho Jesus Cristo, que veio para que nós tivéssemos vida, para que o Senhor, ó Deus, cumprisse todo o teu projeto, todo o teu plano, fazendo convergir nele, na plenitude dos tempos, todas as coisas. Dá-nos graça, Senhor, dá-nos misericórdia. Humilha-nos, ó Pai, perante a tua face, para aprendermos a verdade. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Um autor chamado James Sire escreveu um livro chamado O Universo ao Lado. E o que ele tinha em mente ao escrever esse livro é que nós moramos um do lado do outro, somos vizinhos, mas se você entrar na casa de um e entrar na casa de outro e perguntar como funciona o mundo, como funciona o universo, esses dois vizinhos vão dar respostas diferentes. Então, na verdade, na nossa cabeça, na nossa mente, nós entendemos, compreendemos e construímos um universo no qual nós vivemos. Então, pode ser que você viva, por exemplo, usando a minha pergunta bem do comecinho, naquele universo de Star Wars, onde existe o lado negro da força e o lado... Como é que chama o outro lado da força, gente? Vocês que são especialistas, tem nome? Deveria ser a luz, né? Mas eu nunca ouvi eles falarem o lado luz da força. De qualquer jeito, nesse universo, esse universo é um universo dualista, no qual você se aproxima, você se inclina para um lado e para o outro. E pelo jeito é um universo eterno que vai ficar balançando entre um e outro, porque já vai para qual Star Wars, né?
Quando o Avner for avô, vai estar no Star Wars 52, não é? E ainda vai estar o lado negro da força e o outro lado brigando um com o outro. É uma eterna ou um eterno dualismo no qual nós vivemos. Existe ali por trás uma filosofia, existe ali uma maneira de compreender o universo, que está nos filmes, mas que na verdade é o reflexo e é a maneira de muita gente entender o mundo. E o que estava acontecendo com aqueles irmãos lá de Colossos que receberam essa carta é que tinha gente pregando teologia de Star Wars para eles. E na verdade o que estava acontecendo com eles é que eles estavam ficando confusos com aquilo. Eles já haviam recebido o Evangelho, eles já haviam conhecido a Cristo, mas tinha gente ali propondo para eles que eles talvez se fizessem tal coisa, eles descobrissem algum mistério diferente, e aquilo daria para eles algum poder diferente, no qual eles poderiam viver melhor. E aí então os rituais entram nesse processo. Eles começam a falar de uma série de coisas que quem sabe poderia, com aquelas cerimônias, eles poderiam determinar o futuro. Então o apóstolo Paulo vai falar mais adiante na carta, lá na frente, no capítulo 2, a respeito de usos e costumes. Olha, se você acha que comer isso, não comer aquilo é o que vai fazer você livre, cuidado. Se você acha que guardar dia, lua nova, sábado é o que vai ser o sucesso da sua vida espiritual, cuidado. Cuidado, porque tem gente que pretesta humildade, mas cultua anjos, tem visões. Cuidado, muito cuidado. E é óbvio que essa era uma teologia que estava, digamos assim, tentando aqueles irmãos. Eles estavam inclinados no seu coração a caminhar para aquele rumo, para aquela direção, porque eles estavam sofrendo. Eles estavam sofrendo perseguição porque eram cristãos. Seus negócios iam mal porque eram cristãos. O pessoal deixava de comprar no açougue do crente, parava de fazer negócio com o crente, achava aquele povo esquisito e assim por diante. E nesse sofrimento da perseguição, às vezes eles viam luz, inclinavam o coração para ir para uma direção diferente. Quem sabe a minha vida melhora. E essa é uma tentação secular, ou seja, dura séculos e séculos. Quando a gente está bem, a gente anda, caminha tranquilamente. Quando a gente tem dificuldade, a gente quer achar uma solução, nós queremos ser práticos, eu tenho que achar. E se for então, sei lá, o Zé Arigó, alguém conhece, já ouviu falar de Zé Arigó, né? Isso é de uma geração bem antiga, Dona Maura, né? Zé Arigó era um cirurgião espírita, que fazia cirurgião espiritual, né? Era famoso aqui no Brasil, e curava todo mundo. Estou doente, o pessoal diz que esse cara cura, eu vou lá. E hoje acontece isso no nosso meio, gente procurando igrejas, entre aspas, que prometem para você todo tipo de coisa, todo tipo de resposta, toda solução imediata. Não, vai lá que você vai ser curado, vai lá que você vai receber prosperidade, vai lá que você vai receber bênção. Ó, Flávio, vai lá que você vai arrumar o emprego já, tranquilo, não é? Para ontem. As pessoas ensinam dessa maneira. E fala a verdade, lá no fundo, a gente, quem sabe até por causa da nossa incredulidade em Cristo, gostaria que essas coisas fossem verdade. Gostaria. Mas o fato é que elas não são. Paulo então vai escrever essa carta a esses irmãos lá em Colossos. Ele nem conhecia esses irmãos. O pastor deles foi lá na prisão onde Paulo estava em Roma e falou com eles: olha, o problema deles, Paulo, é esse aqui. Como é que eu posso ajudar esses irmãos que eu pastorei, porque eu não sei. E aí talvez as nossas soluções fossem diferentes das soluções de Paulo, mas Paulo traz duas soluções nessa carta.
para o problema e a dificuldade e a luta espiritual que os irmãos de Colossos passavam. O primeiro deles chama-se oração. Paulo, várias vezes nessa carta, ora pelos irmãos. Ele intercede pelos irmãos. E aqui não é campanha de oração, não é novena de oração, não é esses mecanismos tolos que os homens inventam. Mas é uma oração verdadeira, sincera, profunda, honesta, que vem do Senhor Jesus na maneira como o apóstolo Paulo. Verso 3, eu dou graças a Deus por causa da fé que vocês têm. Verso 5, por causa da esperança que está aguardada para vocês. Verso 9, por essa razão, desde o dia em que eu ouvi, não cesso de orar por vós. É essa oração plena, profunda, constante, que o Senhor nos ordena fazer na Escritura. E é interessante, o apóstolo Paulo não pede por casa nova, o apóstolo Paulo não pede por carro novo, o apóstolo Paulo não ora pela saúde de ninguém, o apóstolo Paulo não pede pelo emprego de ninguém. O apóstolo Paulo pede pela vida espiritual daqueles irmãos. Porque essa é a coisa mais importante que existe. Porque na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora da luta, quem vai me segurar estável é a verdade da palavra de Deus. E não as coisas que eu faço. Não as tentações que se colocam diante de mim. Então a primeira solução do apóstolo Paulo é a oração. Paulo ora por aqueles irmãos, ele mostra real preocupação pelo crescimento espiritual deles, ele fala a respeito do problema da falsa doutrina e das filosofias que haviam aí, e depois que o apóstolo Paulo ora e dá ação de graças, no versículo que nós começamos a ler, o apóstolo Paulo dá a verdade para aqueles irmãos. Queridos, o que liberta, o que nos liberta, é a verdade. Não foi isso que Jesus disse? Conhecereis e a verdade vos libertará. A grande pergunta é quem é a verdade e o que é a verdade? E a verdade é Cristo. A verdade é o Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo começa a mostrar, a desdobrar, a descortinar a verdade perante os olhos daqueles irmãos. Porque eles estavam pensando em viver de ilusão. Às vezes a gente vai muito fácil nisso, gente. Olha, essa pessoa estava pior, agora ela está melhor, então deixa ela fazer isso. Mesmo que esteja errado, deixa ela fazer isso, porque está melhor do que estava antes. É uma ilusão isso. Meia verdade não é correspondente a meia mentira, sabia disso? Meia verdade corresponde a uma mentira inteira. Então, ou nós conhecemos a verdade a respeito de Cristo, quem Ele é, o que Ele faz, e nós vivemos dessa liberdade plena, ou nós vamos ter a vida inteira o nosso coração dividido. Então, depois das orações, depois das ações de graças, o que é que eles precisavam? Eles precisavam conhecer a verdade que nos livra dos poderes desse mundo. Nós vivemos no século das chamadas fobias. Você já ouviu mais fobia nos últimos 5 anos do que você ouviu nos últimos 40 da sua vida, se é que você já tem 45. É ou não é? Antigamente a gente ouvia falar de claustrofobia, lembra? Que era o medo de ficar em lugar fechado. Que mais? Que outra fobia que você conhecia? Hã? Aí isso só para quem é filósofo, Flávio. Você não conhece. Hoje tem agorafobia, que é o medo de estar em lugar aberto, não é? Que a gente tem outros nomes aí para dizer, que a gente chama de síndrome do pânico. Virou um negócio, né? Todo mundo que está com medo de sair da rua está com síndrome do pânico. E nós vivemos em pânico mesmo. Um amigo meu me escreveu sexta-feira,
ele é pastor lá em Niterói. Ele resolveu apresentar uma cantata de Natal na porta da igreja dele. Pegou o coral, colocaram para o lado de fora para cantar na rua, para as pessoas ouvirem. No meio da cantata começou um tiroteio. E aí o povo entrou em pânico ali na hora, pararam os tiros, acho que no Rio deve ser mais ou menos normal, dá uns tirinhos, para, né? E tal, eles começaram a cantar de novo, resolveram continuar a cantata. E o que aconteceu? Começaram os tiros de novo, só que dessa vez o coral não parou. O que faz alguém continuar a apresentar uma cantata de Natal no meio de um tiroteio? É você superar uma fobia. Superar um meio, porque a minha lógica, a minha razão diz eu vou cascar fora daqui. E aí então ele deu testemunho de como ele pôde, junto com a igreja e o coral da igreja dele, dar um testemunho da fé evangélica que eles têm. Numa sociedade, num mundo cheio de fobias. E veja bem, Jesus hora nenhuma garantiu que nenhum membro do coral levaria um tiro, tá? Não existe essa garantia na Bíblia. Ainda mais no Rio de Janeiro. Essa verdade que nos move, a primeira delas é mostrar que nós estamos livres dos poderes desse mundo. Eu não sou escravo desse mundo no qual eu vivo. Eu preciso entender essa verdade da liberdade. A gente tem medo, as pessoas andam por aí com medo dos mistérios, dos espíritos, dos demônios. As religiões chamadas, entre aspas, evangélicas hoje, elas usam as coisas das chamadas religiões de mistério para se proteger. Então você vai em determinadas igrejas, tem o culto da rosa vermelha, tem o culto do sal grosso. Essas coisas são provenientes dos ambientes das religiões africanas. O cara importa aquilo para dar para o indivíduo uma noção, uma ideia de que essas coisas os protegem. De novo, nas perguntas que nós fizemos aqui aos novos irmãos da igreja, uma delas é bem clara, que nós entendemos que é perigoso, que são perigosos todos os rituais que são estranhos à Bíblia. Mas a igreja contemporânea vive dessas coisas. As pessoas vivem da palavra de demônios, não é não? Não é isso que está acontecendo nas igrejas? Como é que o pessoal hoje sabe como é que expulsa um demônio? Na Escritura está escrito que se expulsa um demônio em nome de Jesus. Mas as pessoas vão lá e fazem entrevista com o demônio. E aí eles vão aprendendo com o capeta como é que faz. Interessante, não é? Mas é o que a gente vê na televisão todos os dias. Como é que a gente pode ficar firme no meio das chamadas confrontações? Como é que nós podemos permanecer no meio delas? Paulo, é a pergunta daqueles crentes, nós estamos mesmo livres dessas coisas? Nós estamos livres dessas coisas? Será que essas forças espirituais não podem me atacar? E eles tinham razões para ter essas dúvidas. Uma dessas razões é que eles tinham ensinamentos incompletos a respeito de Cristo. Quando nós temos a compreensão completa daquilo que a Escritura nos fala a respeito de Jesus, nós temos como viver com confiança. Então, meu propósito hoje com vocês é trabalhar a primeira parte desse texto de Colossenses e mostrar que essa vinda de Cristo, a encarnação do Senhor Jesus Cristo,
a presença do Senhor Jesus Cristo e também a obra do Senhor Jesus Cristo são a nossa garantia vinda de Deus, de que somos o povo de Deus, salvo por Ele. Como é que o apóstolo então começa nos ensinando no verso 13? Ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas. Nós temos que entender o que é esse império das trevas. E o grande perigo é entender que o império das trevas é o lado negro da força. De que nós vivemos num universo dualista. De que nós vivemos nesse universo em que as pessoas se inclinam para um lado ou se inclinam para o outro, mas que no final todo mundo tem um lado negro e um lado bom. Depende da sua inclinação. Ou quem sabe, em outro filme, qual pílula você vai beber, né? Percebem que nós vivemos num mundo onde as crenças são basicamente dualistas? E que então eu tenho que lutar contra o meu lado negro para fazer com que esse meu lado luz transpareça. Aliás, me perdoem, não sei nem se falar lado negro é permitido hoje em dia, não é? Tamanha é a confusão que a gente vive no mundo, que a gente não pode mais falar as coisas porque tudo se torna politicamente incorreto. Tudo se torna politicamente incorreto. É um mundo estranho, mas Cristo veio para nos libertar dessas coisas. A primeira coisa que eu preciso entender, quando o texto diz Ele nos libertou, eu preciso entender que alguém é libertado de alguma coisa para alguma coisa. E aqui vem a necessidade de quebrar uma ideia, um sonho, uma filosofia humana chamado liberdade absoluta. A liberdade absoluta não existe. Nós vimos recentemente os ataques lá em Paris, não é? E uma das coisas mais festejadas depois é que um cara levou um piano lá para uma praça, no lugar lá dos ataques, e cantou, qual foi a música mesmo? Imagine, de John Lennon, não é? Imagine um mundo que é uma absoluta utopia. Aliás, ele disse, imagina um mundo que não tem nem céu, nem inferno. Ele não quer entender, eu quero viver num mundo que é irreal, porque essas coisas, segundo a Bíblia, elas existem. Pessoas existem, diferenças existem, nós vivemos num mundo de realidade. E eu tenho que ser, então, em primeiro lugar, libertado de alguma coisa que é falsa, ou de ideias que são falsas, de conceitos que cativam a mente do homem. Nós temos que ser libertos de alguma coisa para alguma coisa. Na narrativa bíblica, nós temos vários exemplos ao longo da história. Talvez o mais conhecido de todos nós seja a história do povo no Egito. Lembra qual era o clamor de Moisés diante do faraó? Faraó representava a semente de Satanás, os escravizadores do povo de Deus. E aí então ele diz, olha, deixa meu povo ir. Ir para onde? Fazer o quê? E era, deixa meu povo ir para cultuar. Deixa meu povo ir para adorar. Quando o apóstolo Paulo diz ele nos libertou do império das trevas, significa que esse império das trevas, ele é o nosso, ou era o nosso cativeiro. É aquilo que nos impede de adorar o nome de Deus. É aquilo que nos impede de reconhecer a verdade de Deus. É aquilo que nos deixa cegos para ver a realidade do universo. Ele nos liberta com o poder do Espírito Santo e nos faz ver, nos faz conhecer, nos faz entender o universo. Domingo passado eu preguei lá na igreja da Lapa. E depois teve uma comemoração lá do dia do pastor presbiteriano.
Ser pastor na congregação tem essa vantagem. Você recebe na congregação e depois você recebe lá na igreja. Tá vendo? E aí uma senhora, mãe de um membro, agora ela também membro da igreja, ela já deve estar perto dos seus 90 anos. Ela me chamou e falou assim: sabe, pastor Mauro, queria agradecer muito pelo que o senhor falou hoje. Até 3 anos atrás, ela tem mais de 80 anos de idade. Se o senhor tivesse falado isso, eu não tinha entendido nada. Mas uns 3 anos atrás, aconteceu uma coisa comigo, pastor Mauro. E eu comecei a entender o mundo. Uma senhora de mais de 80 anos. Eu comecei a entender o mundo. Hoje o senhor fala essas coisas. Eu falei sobre Cristo e o Natal. Hoje o senhor fala essas coisas. Elas são claras para mim. E eu queria agradecer porque o senhor fala delas. Sabe o que aconteceu com essa irmã em Cristo? Ela viveu 80 anos cativa do império das trevas. O império das trevas não permitia que ela entendesse a verdade de Deus. Não permitia que ela compreendesse o mundo de Deus. Não permitia que ela necessitava da verdade para ser liberta. Mas um dia, a verdade da obra de Cristo operou na vida dela e ela entendeu que ela foi liberta desse império das trevas. O império das trevas, ele opera na mente dos homens, cegando-os, para que não entendam e não vejam a verdade. O império das trevas opera na vida dos homens, cativando-os com toda sorte de vícios, de todo tipo, de todo jeito, sejam vícios físicos, sejam vícios em drogas, sejam vícios emocionais, sejam vícios da violência, sejam vícios de qualquer espécie. E eles só podem ser libertados pela luz do Evangelho. E o texto diz, Paulo diz àqueles irmãos de Colossos, tentados a arrumar alguma outra coisinha, ele nos libertou do império das trevas. Aliás, queridos, a cegueira do império das trevas faz com que os homens vivam religiões falsas. E você já ouviu, toda religião é boa, toda religião leva para Deus. Então é melhor ver alguém numa religião do que ver alguém em nada. Ou mentira. Porque o homem pode fazer de qualquer coisa a sua religião. Aliás, a política pode ser a religião do indivíduo. Ele se diz, eu sou ateu, mas a política é a religião dele. Aliás, a religião dele pode ser, sabe o quê? Pode ser o presbiterianismo. E se alguém crê no presbiterianismo como a sua fonte de salvação, a notícia que eu tenho para dar é que vai parar no inferno. A religião do homem pode ser a sua própria ortodoxia, sabiam disso? O homem passa a amar a sua ortodoxia e aquilo vira o seu próprio legalismo. Ele passa a amar aquilo que ele crê, ao invés de amar aquele. E aquilo que ele crê toma o lugar de Deus na vida dele. Ele luta por aquela ortodoxia. Por isso que você vê as lutas em alguns países entre católicos e protestantes. Faz sentido um negócio desse? Faz sentido? Nós não precisamos viver nesse tipo de guerra religiosa. Mas os homens são capazes de fazê-las. Os homens são capazes de fazê-las. E o que nós estamos vendo aí com o radicalismo muçulmano? O que é o radicalismo muçulmano? É uma crença numa religião de si mesmo. E esses homens matam e morrem por causa dessas coisas.
Mas o texto diz, Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus, para o reino de Cristo, a fim de que nós pudéssemos viver vida abundante em Cristo. Observe que o apóstolo Paulo faz um contraste grande. Um chama-se império, o outro chama reino. Aqueles que dizem que amam o imperador, mentem. Porque o imperador, ele é sempre um tirano. Aqueles que dizem que amam o rei, falam a verdade. Porque o rei, ele serve. Essa é a diferença. Nosso Deus não é um imperador, nosso Deus é um rei de amor bondoso. E Ele nos ensina a amá-lo de maneira profunda. Esse império, aquele que domina o império e aquele que reina, são distintos. Um é fruto de trevas, o outro é fruto de real amor. Um é bom, o outro é maligno. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ah, meu irmão querido, minha irmã querida que está aqui. Deus fez isso enviando Jesus para nascer, para viver aqui na terra, para viver encarnado, para que nós pudéssemos conhecer essa libertação. Se fosse possível desenhar, o desenho seria mais ou menos esse. Nós temos um reino, que é o reino do Filho do amor de Deus. No meio desse reino nasceu um império, que a gente chama de um império parasita, que é o império das trevas. Esse império nunca esteve fora do domínio de Deus e nunca vai estar. Deus apenas permitiu que esse império parasita, tendo surgido e nascido, ele agora traga glória ao seu nome. E o que acontece comigo, o que acontece com você, que nascemos em pecado, é que nós somos transportados de dentro do domínio desse império das trevas, porque Deus entra ali e arrebenta suas portas e nos tira daquele cativeiro para que nós possamos viver no reino do Filho do amor de Deus. Nós fomos transportados, nós fomos resgatados, nós não estamos mais debaixo dos poderes do domínio desse império. Nós somos livres para adorar a Deus, nós somos livres para pregar o Evangelho de Cristo, nós somos livres para compartilhar dessa graça que nós já recebemos. Porque Deus é bom, porque Ele era misericordioso. É interessante, as gerações talvez mais antigas lembram-se da síndrome de Estocolmo? Lembram o que é? O Weber fez assim, porque ele é da minha geração, tá vendo? É uma síndrome, depois atestada e está nos livros, de que muitas pessoas que são sequestradas, elas se apegam aos seus sequestradores. E muitos não querem ser libertados. Ora, o homem foi feito cativo do poder das trevas. Enquanto ele está lá no império das trevas, ele não reconhece a sua necessidade de libertação. Ele vive cativo lá dentro e acha que é feliz. Acha que está tranquilo. Acha que não precisa de nada. Acha que não precisa de salvação. Para que serve a igreja nesse mundo? Para que Deus colocou a Igreja Presbiteriana da Barra Funda aqui, aqui nesse lugar? Para que essa igreja entre no império das trevas que domina esse lugar. E se você andar pelas ruas da Barra Funda, você vai ver o império das trevas presente. Para todo lado, gente. Para todo lado. Manifesto das maneiras mais terríveis de cativeiro que existem. Essa semana
Eu fui entrar numa das lojas ali na Marginal, não consegui chegar até na pista, e aí tive que dar uma volta no quarteirão por trás, assim, ó. Eu e Denise no carro, vendo o tamanho do lugar de prostituição que é esse bairro. O número de gente que vive nas ruas. Tudo isso é fruto do império das trevas, queridos. E aquelas pessoas, talvez você chegue ali à borda e fale, e aí, você quer sair dessa vida? Provavelmente a maioria diz, não, tá bem. Os negócios vão bem. Aquele que é cativo do império das trevas sequer reconhece, por causa das trevas, que precisa sair daquela escuridão. Mas nós fomos chamados para pregar o evangelho no meio dessas trevas. Isso é uma coisa fundamental para o crente entender. Nós temos que pregar o evangelho no meio dessa escuridão. Então, se Cristo fez tudo isso, e se Ele nos libertou, agora nós somos livres. Você já entendeu o sentido da sua liberdade? Você já entendeu o tamanho da sua liberdade? O texto diz assim, no qual, no Filho do reino do amor de Deus, nós temos a redenção e nós temos a remissão dos pecados. A redenção significa que a dívida que eu tinha foi paga. Eu não preciso mais pagar nada. E é interessante, a dívida que eu tinha não era com outro, senão o Deus do universo. Aquela dívida foi paga, ela foi quitada. O preço do meu resgate foi pago. E cuidado aqui, porque a ideia, já que eu falei império das trevas e cativo do império das trevas, a ideia de alguns é que, então, Deus precisou pagar alguma coisa para Satanás. Não, Deus não pagou nada para Satanás. Porque originalmente Deus é o dono da minha vida. Ele é o meu Criador. Então nós fomos resgatados para sermos libertos daquela escravidão do império das trevas. Nós recebemos um resgatador que é Cristo. Ele comprou a nossa dívida para que nós pudéssemos ser absolutamente livres. Ele nos deu redenção e Ele nos deu remissão de pecados. O sangue do Cordeiro de Deus foi derramado para que eu pudesse ser libertado. Temos a redenção e temos a redenção. Primeiro Ele nos tira do domínio das trevas e depois Ele nos restaura diante de Deus para que sejamos livres. Irmão querido, irmã querida, você é livre mesmo. Já percebeu isso? Que você é livre em Cristo Jesus? Que em última análise você é devedor a Cristo. Então você deve seguir a palavra de Cristo e que esse Senhor meu, esse meu mestre, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele fez essa obra e Ele me libertou, Ele te libertou para adorar a Deus. Me libertou do domínio do império das trevas, me libertou da influência de Satanás, me libertou e me deu condições de lutar contra a minha natureza pecaminosa, que era senhora do meu ser, para que agora eu possa viver com liberdade. Eu sou livre dessas coisas, você é livre dessas coisas. Você é livre para servir ao Senhor. Essa é a liberdade. É assim que aconteceu lá no Egito. Deixa meu povo ir para me cultuar. Deixa o meu povo ir para me adorar.
Tira as amarras do cativeiro para que esse povo possa livremente adorar a Deus. E como é que nós adoramos a Deus? Nós adoramos a Deus no serviço. Serviço em todos os sentidos. Aliás, em inglês, isso que a gente está fazendo aqui chama-se service. O culto é chamado de service. Serviço. Nós somos chamados para servir em todo o tempo. Em todo momento, em toda instância, nós somos chamados nessa liberdade para glorificar o nome de Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o nosso chamado como crentes no Senhor Jesus. Então, queridos, o que fazer diante dessa liberdade? Primeira coisa, não tomem por ocasião a liberdade que temos para pecar. Essa é uma exortação clara da Escritura. Não usemos a liberdade que temos para o uso do pecado. Isso pode se manifestar de muitas maneiras. Se por um lado nós lutamos contra o legalismo, de ficar impondo e colocando regrinhas para a vida dos crentes, o grande perigo que nós passamos é exatamente o contrário. É achar que não temos regras e porque não existem as regras, nós temos a liberdade para o pecado. Houve igreja em que alguns diziam, não, se a graça veio por causa do pecado, então se eu pecar mais, a graça vai ser maior ainda. Cuidado. Não deem ocasião para o pecado. Não se exponham ao pecado. Não exponham a mente, não exponham o coração às tentações do mundo. Cuidado, filhos, cuidado. Elas são muitas. Elas nos vêm das mais diversas formas, pelos mais diferentes caminhos e meios. Aos jovens, cuidado. Existem muitos mecanismos que vêm daquele que é o inimigo das nossas almas, fora de nós, nos quais nós somos expostos à tentação. Existem muitos mecanismos da nossa velha natureza que nos expõem à tentação do pecado. E ela vem para a gente de diferentes maneiras. Em alguns vem na forma da tentação do pecado sexual. Para outros vem na forma da tentação dos vícios. Para outros vem na forma da tentação da preguiça. Para outros vem na forma da tentação da mentira. Para outros vem na forma da tentação do ganho fácil, do domínio das outras pessoas. E eu sei que de alguma maneira ela chega na sua porta, porque não há quem não seja tentado nesse mundo. Mas a Escritura é muito clara em dizer que o nosso sumo sacerdote, ele passou por todas as tentações, à semelhança de nós mesmos, para que nós não fôssemos mais escravos delas. Então o que você tem que fazer na sua vida? Você precisa fazer uso dos meios de graça. Participar na vida do povo de Deus. Participar do culto e da adoração junto com o povo de Deus. Oração, irmãos. Não existe cristianismo sem oração. Se você não ora, se a oração não é parte cotidiana da sua vida, do seu dia a dia, se você não desperta com oração, se você não vai dormir com oração, aprenda a fazer isso, meu filho, aprenda a fazer isso, minha filha. Você precisa orar diante de Deus. E se tem uma coisa que Satanás não gosta, é que você ore. Então lute. Não existe cristianismo sem palavra, não existe cristianismo sem Escritura.
E não existe cristianismo sem povo de Deus. Esse é o nosso chamado. É para isso que Deus nos chamou. E que nesse Natal nós então saibamos viver essa vida de liberdade que nós recebemos. Porque isso glorifica o nome do nosso Senhor. Viva em Cristo somente. Essa é a liberdade que nós recebemos para viver nele de maneira abundante, para a glória do nome de Deus.